Fique à vontade. Estuda, que estudou. Boa noite, gente. Boa noite. Realmente é um desafio, né? Mas é um desafio prazeroso, porque a gente vencer as nossas barreiras, os nossos medos, a gente tem que dar o primeiro passo, né? E ao mesmo tempo que dá esse friozinho na barriga, essa insegurança, nós estamos amparados. Nós temos que ter a fé que a espiritualidade está nos amparando. Então eu peço, né, que todo mundo se sinta acolhido, que nosso Senhor Jesus abra o coração para que essa noite possa, né, a gente está plantando pelo menos uma sementinha no coração de cada um. E hoje nós vamos falar de Joana de Cusa. Não sei se todos aqui conhecem, já ouviram falar, mas hoje nós vamos estudar a obra dela um pouco mais a fundo. Então eu peço que tenha um pouquinho de paciência, porque às vezes vai ser um pouquinho mais longo, porque nós temos a liberdade de escolher os nossos temas. E como eu sou nova aqui na frente, eu procuro sempre escolher os temas que primeiro toca no meu coração. E quando eu fui ouvir Joana de Cusa, eu ouvi pelo podcast, né, lá no Spotify. Foram 3 episódios dessa obra dela, maravilhosa. Eu não sei se minha filha colocou a referência no final, mas tá lá no podcast, é SOS Espírita Manaus. Então, de 3 estudos, de 3 capítulos, eu tive que resumir, enxugar para pegar um só. E dava dó de ter que cortar, porque é tão enriquecedor os ensinamentos, principalmente para nós, mulheres, que temos essa missão dentro do lar. Então, a obra Joana, o livro Joana, a história de Joana, nós não vamos encontrar a história dela no Novo Testamento. Sabe-se de 3 mulheres que estavam próximas de Jesus no momento da sua crucificação. Fala também de uma Joana que ajudava financeiramente os trabalhos para com os necessitados. Mas a narrativa completa chega através desse livro aqui, Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos. É daqui que é extraído toda essa riqueza de Joana. Então as lições de Joana foram lições íntimas, bem íntimas, foram dentro do lar dela, dentro da casa dela. Então o estudo dessa noite vai trazer a missão da mulher dentro do lar. E no capítulo 15 desse livro fala que Jesus ele saía para pescar com seus discípulos, e quando ele voltava ao entardecer, uma multidão se fazia presente ali na beira do lar, aguardando o retorno dele, para ouvirem as pregações. Porque já era sabido que Jesus gostava de dar lições, de fazer pregações no finalzinho da tarde, no comecinho da noite, no momento ali do pôr do sol. Era o horário preferido de Jesus. Então ele sentava a barca ou uma pedra e ia ensinar as lições divinas para aquelas pessoas. E no meio daquela multidão havia sempre uma mulher de rara dedicação e de caráter nobre, que pertencia à mais alta sociedade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma aldeia, né? Onde se concentrava os interesses vitais de comerciantes e pescadores. O nome dela era Joana, casada com Cusa, por isso o nome Joana de Cusa. Ele era um administrador de Herodes,
de Antipas era o governador. Joana já possuía uma fé verdadeira em Cristo, mas a vida dela, dentro lá da casinha dela, não era fácil. O esposo, ele não aceitava as claridades do Evangelho. Tinha um cargo muito importante e vivia no meio do poder, do dinheiro, das conveniências que o próprio cargo lhe trazia. E com isso ele preferia agradar a todo mundo e não se comprometer com as verdades de Cristo. E isso deixava Joana muito triste. Ela sofria em silêncio, vivia desilusão, discutia em casa. Imagina o que é você ir beber dessa água, ouvir o Evangelho vivo na tua frente, fazer compromissos de renovação e voltar para tua casa e ter um esposo, um companheiro totalmente divergente de seus desejos íntimos. Olha o conflito que ela vivia. E como conciliar tudo isso? Então, um dia, já com o coração cansado, Joana procurou Jesus na casa de Simão Pedro e lhe abre o coração contando de suas dores, de suas lutas, de suas tristezas. Falou da dificuldade, de viver a fé quando quem está ao seu lado não tem o mesmo propósito, não almeja o mesmo que você. Porque o marido dela era grosseiro e não tinha uma fé definida. Vivia se adaptando às conveniências do momento. Ora agradava os interesses da comunidade judaica, ora se submetia aos deuses romanos. Ou seja, ele estava com todo mundo, aquilo que lhe convinha, ele estava. Personalidade? Nenhuma. A personalidade dele era poder, era dinheiro. Ele buscava apenas o conforto, a segurança e as vantagens pessoais. Então Joana, ela vai até Jesus, desabafa, conta todo o seu drama, era um drama que ela vivia com o companheiro. E ao longo da exposição, Jesus lhe fala: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Então, primeiro, ela passa, vamos voltar aqui para a gente ir para o pedacinho. Então, primeiro, ela passa a refletir sobre o Deus que o marido adorava, dizia adorar, que era o Deus dos judeus, e ao mesmo tempo sobre os deuses que ele reverenciava, que ele idolatrava, para agradar os romanos. Ela percebeu então a contradição do esposo, que frequentava o templo judeu, simples e voltado à fé, mas também se inclinava diante de suntuosos, diante de templos suntuosos, cheios de ouro, de ostentação, porque naquela época era isso, eles idolatravam, essa coisa de ordens materiais. Os deuses eram muitos, Então ele não servia a Deus de coração. Assim, os interesses, ele só queria os interesses
né? A fé, ele não tinha. Ele ainda não estava pronto. Então havia essa idolatria muito grande dessas ordens materiais. E ela já não se via mais no meio de tudo isso. Tanto é que ela ia para a beira do lago ouvir Jesus. E Jesus, ele não ensinava dentro do templo. Ele não se vestia como sacerdote. Ele andava descalço. E de uma maneira muito simples, ele abria a boca e falava. Coisas que tocam o nosso coração da gente ler hoje as passagens. Imagina naquela época você ouvir o Evangelho vivo. Então ela disse, tudo que eu alcanço aqui com Jesus, eu nunca alcancei lá. Então Jesus vem com a fala, né? Joana, só há um Deus que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Aqui, Jesus reafirma os ensinamentos judaicos. É um só Deus, né? Que é o nosso Pai. E que foi Jesus que nos ensinou a chamar Deus de Pai. E também que só existe uma fé. Não existe a fé espírita, a fé católica, a fé protestante. Para Deus, fé é uma só. E o que é fé, gente? Fé é a fidelidade a Deus. Nós temos que refazer esse conceito de que fé é eu pedir e tenho fé que Deus vai me atender. Nós temos que parar com isso. Por mais que a vida não aconteça da forma que eu desejo, por mais que a dor ela seja enorme, eu serei fiel a Deus. Porque eu sei que tudo isso é melhor para mim. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes não passa de vícios populares nos hábitos exteriores. Aqui ele chama a atenção para algo muito comum, a da religiosidade de aparência, que são as práticas que repetem por costumes, tradições e conveniências, mas sem a transformação interior. A pessoa ela frequenta o templo, ela repete orações, ela segue rituais, ela usa a palavra bonita, mas por dentro ela continua a mesma. A mesma pessoa intolerante, orgulhosa, impaciente, agressiva, indiferente com a dor do outro. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Quando Jesus diz todos os templos são de pedra, ele não está menosprezando os lugares de oração. Ele está lembrando que nenhum templo material é suficiente para a reforma íntima de cada um. Eles não substituem a mudança, o interior de cada um. É importante? Sim, é importante. Aqui a gente acolhe, a gente ouve palestra. Mas se eu não fizer um movimento dentro de mim, nada adianta. E ele completa, eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Aqui ele revela que veio trazer a grande mudança para o mundo. A fé ela deixa de estar apenas nas paredes, nos rituais e lugares e passa a habitar dentro de nós. Entre os sinceros discípulos do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece o Pai o haver te julgado digna do bom trabalho, desde agora. Ela é a sincera discípula. Ele são os erros milenários do mundo. Porque a atitude do esposo dela são de erros milenários. Os interesses, poder, vícios.
E o convite de Jesus é para nós sairmos desse círculo vicioso. Então, o parceiro, o companheiro, o filho, aquele ser que convive conosco é instrumento para a minha evolução. Nada é acaso. Eu vou atrair para o meu convívio exatamente aquela criatura que vai servir de instrumento para o meu progresso, para a minha evolução. Eu atraio. Jesus já coloca o esposo dela como um buril de trabalho. Gente, eu não sabia o que era buril, eu fui pesquisar. Buril é uma ferramenta cortante, você vai talhando, tá? A gente aprende também vocabulários novos quando está estudando. Muito, né? Porque naquela época... Então Jesus, ele já coloca o esposo dela como um buril de trabalho. E o que muita gente faz nos tempos de hoje? Eu cansei. Não quero mais brincar de casinha, não é? Eu vou me separar. Eu sou independente, eu tenho dinheiro e acabou tudo. Não é assim hoje em dia? Mas nós temos o livre-arbítrio. Mas o Pai, ele não se submete aos nossos caprichos. E nesse movimento estaremos apenas protelando a nossa evolução. E o Pai, ele é tão bondoso que vai vir um parceiro pior. Então, gente, se você já está com esse, já sabe dos costumes, né, dos roncos, da toalha molhada, né, do jeito dele, continua com esse. É mais ou menos isso que ele está falando para ela. Você não está no mar de rosas, você está numa batalha. E batalha é o que, gente? Batalha é luta. Agradece o Pai por ter sido chamada para essa luta. Teu esposo não te compreendes a alma sensível, compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deve, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médicos. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Vamos lá. Então Jesus fala assim para ela: teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. Um dia ele vai, porque ele vai evoluir. Todos nós vamos evoluir. É leviano, gente. Olha a vida dissoluta que esse homem leva. É indiferente? Indiferente porque não dava atenção para ela, não dava carinho, né? Não dava respeito. Tanto é que ela ia toda tarde para onde? Para a beira do lago de Jesus. Porque ela era só. Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Aqui entra aquele ponto, né? Pode ser um vínculo do passado? Pode. Mas pode ser também aquele: eu atraio para mim um instrumento do meu progresso. Servindo com amorosa dedicação, estará cumprindo a vontade de Deus. Servindo. Aí, uma mulher do nariz empinado, no século 21, diz o quê? De jeito nenhum eu vou estar passando por isso. Não é assim? Só que nós esquecemos que o que nos faz com
que a nossa alma cresça e evolua é a renúncia. Sem renúncia, não há evolução. Se nós fizermos todas as nossas vontades, nós deixamos de crescer. Porque quase sempre as nossas vontades, elas são infantis. Lembram da palavra fidelidade a Deus? Fidelidade é isso. É quando naquele momento eu deixo de fazer os meus desejos, os meus caprichos e sou fiel a Deus. Tratando o meu semelhante como Deus gostaria que eu tratasse. E não é com grito nem com berro, gente. É com respeito, é com amor. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deve, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médicos. Nesse momento ele fala assim para ela: olha, ele é um doente, mas tu já é médica, já sabe como lidar com ele. Você tem como cuidar desse enfermo. Porque além das enfermidades físicas, existem também as úlceras morais. Além disso, não podemos colher uva nos abrolhos. O homem é um pé de espinheiro e ela quer colher uva. Não tem como, né? Não tem como colher uva no pé de espinheiro. Mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Ele disse assim: olha, a planta realmente é um espinheiro. Não tem como dar uva. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode preparar o terreno para um futuro plantar as parreiras. E essa terra vai dar muito fruto. Então, faça a tua parte agora. A agressividade, a violência só gera agressividade. O amor, gera respeito, gera admiração. Então, esse movimento que Jesus está pedindo para que ela faça lá dentro da casa dela, vai trabalhar um mundo interior. Existem, gente, muitas separações que foram falta de paciência, falta de tolerância, falta de maturidade. Porque cada um quer berrar mais que o outro. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação daqueles esclarecimentos que lhe causavam, mas, patenteando todo o seu estado d'alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente de meu lar. Não julgais acertados, mulher sempre querendo dar ordem, né? Não julgais acertados que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? Olha a proposta dela. Ela queria impor o amor. Ela queria impor o Cristo. E quando nós vamos divulgar o Cristo, o que nós estamos divulgando? Nós estamos divulgando o amor, a paciência, a bondade, a benevolência, a tolerância. E ela queria fazer isso com o esposo, impondo com ela abaixo. Tem sentido isso, gente? Tem sentido. O Cristo sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância, ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, que ela queria impor, né?
continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma. Aquele que semeou um mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece no momento oportuno. Então, quem que sentirá mais dificuldade de fazer esse movimento, de estender as mãos fraternas? Será aquele que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância? Vamos nos colocar na seguinte forma. Se eu sou um espírito que conheço, que tem um pouquinho mais de conhecimento e convivo com aquele que tem um pouquinho menos de conhecimento, qual dos dois tem o dever de compreender melhor? Nesse relacionamento entre Joana e Cusa, o irmão mais velho, vamos dizer assim, é Joana. Então Joana tinha que ter mais entendimento da ignorância alheia do esposo. E isso, gente, serve para tudo na nossa vida. Para tudo. Quanto à imposição das ideias, ela queria impor, né? Ela queria transformar o Cusa num cristão. Continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Ela queria fazer esse movimento dentro da casa dela. Aí Jesus pergunta: você acha que Deus não teria poder para isso? Claro que sim, não é? E a pergunta agora é: por que ele não faz? Por que Deus não vem como um tirano, um guerreiro daquele, impondo? Você vai ter que ser bom e pronto, acabou, e me obedeça. Por que Deus não faz isso? Nem combina, né? Nem combina, é um contrassenso. Por que não fulmina com um raio conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? Percebe, gente, que Jesus está respondendo para Joana tudo com pergunta, fazendo ela se questionar mesmo, se mexer por dentro. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma. Vamos pegar um exemplo aqui disso, de transformação. Aqui todo mundo conhece a história de Saulo de Tarso, conhece? Antes de ser Paulo. Ele era forte, guerreiro, determinado. Era morno? Não. Saulo era quente ou frio, gelado, mas morno, Saulo não era. Disciplinadíssimo, mas ele mandou matar muita gente. E o que Jesus fez? Exterminou Saulo? Não. Ele pegou todo esse material positivo, a determinação, a disciplina, a força, a coragem, a obediência. Ele pegou todo esse material, o que ele fez? Canalizou para o outro lado. Ele movimentou a terra. Então Deus, ele não extermina, ele transforma. Aquele que semeou o mundo de cadáveres saiu matando, né, gente? Desperta às vezes para Deus apenas com uma dor, apenas com uma lágrima. A lágrima qual é, gente? A lágrima da dor. Quantas vezes
A dor, ela não bate na nossa porta e nós estamos lá com o nosso narizinho em pé, nos achando. E quando a gente percebe quão fúteis nós éramos, tanta luta, tanta briga, para nada. E quando a dor chega, é aí que a gente percebe quão pequeno nós somos. Apenas com uma lágrima o homem se desperta para Deus. No livro dos Espíritos, a dor é o último recurso que Deus utiliza para fazer o seu filho voltar ao si. Então, às vezes, a gente precisa esperar a dor chegar na nossa porta para a gente poder ter essa fé em Deus. O pai não impõe a reforma de seus filhos, esclarece no momento oportuno. Deus não impõe nada a ninguém. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Já está na nossa consciência, nós sabemos disso. Se ainda continuamos a fazer essas coisas erradas, é por desobediência, por teimosia. Porque depois não adianta a gente olhar para cima e falar, por que comigo, meu Deus? Presta atenção no que você está fazendo. Joana, o apostolado do Evangelho é de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio, e quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo a circunstância. Volta ao lar e ama o teu companheiro como um material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Aqui nesse momento, ele está dizendo assim para ela: Joana, você não está colaborando com o teu esposo. Se você começar a seguir o que Deus quer de você, você estará colaborando com Deus para a implantação do Evangelho na terra, tendo para com ele paciência, tolerância, resignação, indulgência. Ser fiel a Deus é ser fiel aos princípios traçados por eles. Os meus filhos são os princípios traçados por ele. Eu estou sendo fiel a Deus? A família, a pai, a mãe, a irmão, a avô, a avó, são princípios traçados por Deus. Eu estou sendo fiel a Deus? Amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Ele é um companheiro espiritual? Não. Porque eles estão bem longe um do outro. Ele é um companheiro apenas do mundo. Não é alma da alma dela. Não é alma da afinidade dela. Tanto é que quando eles desencarnarem, cada um vai para um lado. Porque eles estão em níveis diferentes. Mas Deus colocou esse companheiro com material do mundo. Tanto quanto os dois desencarnarem, eles vão, cada um vai para um lado. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Ele é um espinheiro. E você vai ficar discutindo que ele tem que dar uva? Aceita, realiza a tua missão. Se você optou por um casamento, honre isso. Honre. Porque não é para isso.
não existe um casamento na face da terra que não passe por altos e baixos. Se você quer ver um romance, vai lá na Netflix e assiste, porque na vida real, gente, não é assim. Porque quando tem o primeiro aperto, o que a gente faz? Quando dá o primeiro aperto no casamento, a gente larga tudo e sai correndo, não é? Os filhos vão se ajeitando no caminho. E eles sofrem com isso. Nesse momento, eu estou deixando de ser fiel a Deus. Quando eu faço esse movimento, eu estou deixando de ser fiel a Deus. Acho que eu apertei coisa demais aqui. Deus não trava com tênis. Acho que eu pulei demais, gente. Deus não trava contendas com as suas criaturas. Deus não discute. Imagina Deus batendo a boca e trabalha em silêncio por toda a sua criação. Então o que ele está dizendo? Filha, você vai continuar com o teu esposo servindo a Deus, porque ele é um instrumento da sua evolução. Segundo, você vai trabalhar para Deus como Deus trabalha para cada um de nós. Em silêncio. O marido está errado? Tá. É fato. Mas ele que precisa de médico. E ele nunca vai poder reclamar que não teve uma bela parceira ao seu lado. E ela também nunca vai poder reclamar que nunca teve um belo parceiro ao seu lado. Vai, esforça-te também no silêncio. E quando convocada aos esclarecimentos, fala o verbo doce e enérgico da salvação. A salvação é amor. Quem tem nos levado ao inferno são os nossos prazeres, desejos, posse, sentimentos de ordens inferior. Quem nos salva verdadeiramente são todos esses sentimentos primitivos, egocêntricos, é o amor. Jesus é apresentado como salvação. E a gente nasceu para aprender uma só lição. Só uma. E a gente ainda cumpriu. Então esse, gente, é um convite para todos nós poder refletir. E vai calar mais fundo nós mulheres dentro do nosso lar, essa missão, né, de Joana. E Joana experimentava um brando alívio no coração, ouvindo toda essa palavra de Jesus, né. Então, o tempo passou, os anos se passaram, desde o encontro com Jesus, que foi aquele divisor de águas, né, na vida de Joana. Ela abriu mão de tudo para ser fiel a Deus. Mais tarde, a vida lhe confiou um filho, que foi aumentando ainda mais as suas responsabilidades. E ela nunca esqueceu do que Jesus havia lhe orientado. Em vez de se revoltar, ela ia transformando cada dor em vitórias silenciosas. O companheiro, porém, enfrentou tempos difíceis. Vieram as perseguições,
as dívidas, as doenças, a revolta, e numa noite de grande sombra ele desencarnou. Joana ficou com a dor, com o filho pequeno e com dívida que não conseguia pagar. Permaneceu firme na fé e precisou sair trabalhar. Naquela época, gente, a mulher trabalhar fora de casa era algo socialmente incomum. Era muitas vezes moralmente visto, ainda mais para uma mulher na posição de Joana. Mas ela não se deixou se levar pela situação. Foi cuidar de outras crianças na casa de família para garantir o próprio sustento do filho. E ela sempre respondia com simplicidade às indagações da sociedade, que Jesus também trabalhou, calejou as mãos numa carpintaria e que não era vergonha nenhuma trabalhar para Deus. A vida marcou o rosto, mas nunca apagou a sua fé. E nos anos de 68, quando a perseguição ao cristianismo se tornou violenta, uma mulher velha, discípula de Jesus, amarrada ao poste do martírio ao lado de um jovem, seu filho, diante dos gritos da multidão, vieram as primeiras chicotadas. Abjura, reclama o executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. Mas a antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o chicote desceu sobre o corpo do rapaz, seminu, que exclama entre lágrimas: repudia a Jesus, minha mãe, não vê que nós perdemos? Abjura, por mim que sou teu filho. Pela primeira vez, nos olhos da Marte corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura, abjura. Joana ouve aqueles gritos recordando a existência inteira. O lar risonho, festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, o fracasso do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, entre os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe e, vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro a lhe dizer: vai, filha, ser fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, clamou: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Enquanto o povo aplaudia em delírio, os algozes acenderam ao redor dela pedaços de madeiras encharcados de resina. Em pouco instante, as chamas envolveram o seu corpo, já cansado pelo tempo. Joana de Cusa olhou para a multidão com serenidade. Eles que não compreendiam, não entendiam o seu sacrifício. A dor era intensa, os gemidos morriam presos dentro do peito. Os perseguidores gritavam ofensas ao redor da fogueira e zombavam: o teu Cristo só te ensinou a morrer? Aquela velha discípula, reunindo as últimas forças, ainda conseguiu responder quase que num sussurro: não apenas a morrer, mas também a amar vocês. Naquele instante, ela sentiu uma presença suave e consoladora
era como se mãos amigas tocassem o seu ombro. E no fundo da alma, ela ouviu a voz inesquecível do Mestre. Joana, tenha coragem, eu estou aqui com você. Olha que lindo, gente. Se ela tivesse negado, se ela tivesse feito a vontade do Filho, ela não teria sido recebida por Jesus. E pior, se ela tivesse negado e ela ia voltar e ia ver a cara de quem? A cara de Herodes, que estavam sendo perseguidos. Então, o estudo de hoje, a mensagem de hoje, é para nós, não só para nós mulheres, mas também vocês, na condição de homens, que também têm uma esposa difícil, que saibamos ser fiel a Deus nessas horas. Que a mensagem dessa noite possa tocar o coração de cada um aqui presente e fazer refletir qual é a nossa missão de esposa, de mãe, de mulher, de amiga. Que possamos aqui todos juntos, nessa energia boa, positiva, agradecer por todos esses ensinamentos que esses grandes espíritos passaram aqui pela terra para nos deixar. Foram grandes espíritos, grandes missões, e a nossa é ainda pequenininha perto da dele. As nossas encrencas aqui é ainda muito pequena, e muitas vezes a gente desanima, a gente desiste. Olha que missão linda que Joana de Cusa nos deixa. Então, para quem gostaria de ouvir toda essa íntegra, né, não vai ter aqui no final. É só ouvir no Spotify, gente. Tem muito conteúdo bom, tem muita coisa que consola, palavras que consolam. Eu apenas enxuguei, porque o tempo aqui ele é contado. E eu sei que fica cansativo para vocês terem que acompanhar os slides, lerem, né? Mas aqui a intenção é de poder passar esses ensinamentos numa palavrinha só que fica. Então que nessa noite nós podemos sair daqui um pouquinho mais reflexivos dessa renúncia, né? Que às vezes nós temos que fazer para ser fiel a Deus. Porque às vezes a gente acha que nós somos donos da verdade, donos da nossa vida, que a gente vai e vem a hora que quer. Nós temos sim o livre-arbítrio, mas a conta chega uma hora. Depois não adianta a gente ficar reclamando. Então ser fiel a Deus é ser fiel aos princípios traçados por Ele. É dentro da casa espírita, é na minha rua, é no meu bairro, é no meu vizinho. As pessoas que convivem comigo. Então a mensagem é essa. É uma mensagem de reflexão, de amor, de renúncia. Que todos aqui possam ficar mais tranquilos de que a nossa missão ela é pequena, mas ela exige esforço da nossa parte. Muito obrigada a todos.